Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo ao seu canal da Experian. Meu nome é Sayuri e hoje eu vou te mostrar como você pode revisar o seu dashboard, revisar as cores escolhidas para os gráficos do seu dashboard no Power BI. Então, se você sempre tem aquela dúvida, poxa, será que eu escolhi a cor certa? Será que essa combinação tá legal? Eu vou te mostrar dois plugins essenciais no Figma que me auxiliam muito nesse processo. Então, chega de papo e bora pro vídeo. Bom, tô aqui com um mockup de um dashboard que a gente fez. E aí, por exemplo, eu queria checar se a combinação de cores que eu selecionei aqui para esse botão, né, esse desenho, se tá bacana, né, se tá oferecendo um contraste legal, agradável. E eu pensei, poxa, será que não tem nada no Figma que possa me ajudar nesse processo? E sim, gente, tem sim um plugin. Na verdade, são dois plugins que eu uso para me ajudar a revisar o dashboard ali, se as cores que eu escolhi, né, pro meu painel, se estão adequadas, né? Se respeitam a questão da acessibilidade, se tem um bom contraste. Então, eu queria dar essa super dica para vocês hoje. Bom, aqui nesse exemplo, vamos supor que a gente queira checar se essa combinação que a gente fez aqui, ó, de cores, né? Então, esse texto branco e esse fundo verde, se tá legal para visibilidade, né? Ou seja, a pessoa que vai conseguir enxergar ali os valores, né? No caso, ambos, né? O texto. E a mesma coisa aconteceria se esse botão estivesse em outro lugar, né? O importante é a gente verificar se a cor de cima vai ter um contraste adequado com o fundo, beleza? Então, aqui, ó, geralmente eu pego e uso esse plugin aqui, ó. Ele se chama Contraste. Então, eu tô com o Figma aberto, vim aqui em cima, vim em Plugins e digitei Contraste. Selecionei essa opção aqui, ó. Vou clicar. Repara que aqui ele tá mostrando vazio, né? Tudo em branco, porque esse aqui é uma cor branca. Você pode clicar, ó, no fundo. Aí ele vai mostrar a cor ali, ó, como se fosse o texto em verde, mas não é esse caso que a gente tem, né? O que a gente tem é o quê? É o fundo escuro e a fonte clara, que é o contrário. Então, se você clicar nessa setinha, ó, ele mostra a opção que a gente quer, que é o fundo escuro, né? Esse botãozinho aqui, ó, verde e a fonte clara. Quando você rodar esse plugin, der tudo verde aqui do lado, ó, aqui embaixo, o que significa? Significa que tá ok, que tá certo. Agora, vamos fazer uns outros testes com outros exemplos pra gente ver, ó. Eu tô aqui do lado, ó, com algumas opções de botão, tá? Então, eu vou fazer esse mesmo teste. Uma dica importante, se você quiser rodar o mesmo plugin novamente, se você apertar o Ctrl Alt P de pato, ó, vou até digitar aqui pra você, ó. Ctrl Alt P. Com esse atalho, você consegue rodar o mesmo plugin novamente, sem ter que precisar ir lá em cima, plugin, contraste, tá? Então, ó, cliquei aqui, Ctrl Alt P, ele já trouxe pra mim, ó, o resultado do meu teste, ó. Nesse caso, ele falhou aqui com o texto normal, com o texto ali mais larguinho, né? Então, aqui a gente pode fazer esse teste, ó. Vamos fazer esse aqui também, ó, Ctrl Alt P. Beleza, ó, ele também falhou, né? Porque repara que essa cor tá muito próxima da cor de fundo. Eu sei que assim, ó, você já desenvolveu todo o dashboard, né? E aí você, poxa, esse detalhezinho parece ser tão pequeno, né? Mas se você parar pra pensar, isso é um botão. Isso é uma coisa que as pessoas vão clicar muito. Se elas não enxergarem, não conseguirem deduzir que aquilo dali é um botão, né? Clicável, né? Ou seja, nesse caso aqui, o texto está praticamente apagado em relação ao fundo. Isso vai dificultar, né, o uso desse dashboard. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ó, cliquei aqui tá falhando também, ó. E nessa última opção, repara que a gente tem o check em todos, né? Então, eu já fiz até um teste com uma galera aí, para saber o que elas achavam, né, em relação às opções. E geralmente o pessoal seleciona essa daqui, ó, como a opção melhor, né? Mas a opção que deu o check 100% no plugin foi essa daqui. Claro que isso aqui é programado, né? Isso daqui tem um teste de cores, de saturação, brilho e tudo mais, que faz com que esse resultado dê ok ou não, né? Mas se a gente garantir que dê o checkzinho em todos os itens daquele que a gente mostrou, isso significa que seu botão tá legal, tá legível, tá bacana para ser utilizado, tá? Um outro plugin que eu uso muito é o seguinte, ó, deixa eu trazer isso aqui para cá. A gente está desenvolvendo a nossa paleta do nosso dashboard, né? Então, vamos supor que a gente tenha definido essas as cores principais aqui, né? Principais que eu digo, né? Essas as cores escolhidas para o nosso dashboard. Ou seja, meus gráficos, eles vão ter alguma dessas combinações aqui. E aí, sempre antes de passar isso para o Power BI, eu gosto de dar uma checada, né? Verificar quais cores que eu não posso combinar em termos de gráfico. Então, por exemplo, se eu quiser usar um gráfico de Donut, né? Que é aquela rosquinha ali. Eu sei que eu tenho 3 divisões. Eu tenho que garantir que essas 3 divisões vão ficar visíveis para todo mundo, inclusive pessoas que são daltônicas. Então, é legal a gente fazer um teste de acessibilidade também dessas cores.
Então, o que eu faço? A partir da paleta definida, então aqui eu tenho cor de título, cor de botão, tenho cor de gráficos, né? Tenho essa paleta aqui. Eu vou vou rodar um plugin novo que vai me testar isso, né? Então, ó, se eu colocar aqui, ó, Color Blind, tá? Você vai selecionar essa... Então, ó, selecionei todas essas bolinhas com as cores da minha paleta. E agora eu vou rodar aqui, ó, Color Blind. O que vai acontecer? Vai aparecer esse pop-up aqui pra você selecionar os tipos de daltonismo, né? Então, o que esse plugin vai fazer? Ele vai me gerar as cores que as pessoas que têm cada um desse tipo de daltonismo conseguem enxergar, né? Ou seja, elas não vão enxergar exatamente como tá aqui, elas vão ter uma variaçãozinha ali. Então, é importante fazer esse check também. Como no Power BI a gente não tem muito como colocar, por exemplo, texturas, né, em barras, a não ser que você personalize o visual, né, é uma coisa que vai ser muito mais burocrática para você fazer, é legal você fazer esse teste de cores, tá? Eu sei que no Excel, por exemplo, você consegue colocar bolinhas para identificar cores diferentes, né, além de somente a cor, para facilitar, por exemplo, quem tem daltonismo, mas a melhor prática mesmo é você trabalhar nas cores, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar todos os tipos de daltonismo, né, selecionados e vou colocar aqui, ó, em criar views, tá? Então, repara no que o plugin vai fazer. Ó, o que aconteceu? Opa! O que aconteceu? Deixa eu só... Vou gerar de novo, que eu apertei o botãozinho errado. Eu cliquei e arrastei aqui, ó. Pronto. Então, aqui, ó, a gente tem todos os tipos de daltonismo, ó. O primeiro, ele tá dizendo que é esse tipo de daltonismo, eu nem vou tentar falar, tá? Porque eu sei que eu vou falar errado. Esse aqui também, né? Então, o que ele fez? Ele, a partir da primeira sequência de cores, ele gerou as visões ali para cada tipo de daltonismo. E aí, o que você precisa checar? O que você precisa analisar? É se, por exemplo, você fizer um gráfico, ó, vou fazer um donut aqui rapidinho para você entender o que eu tô falando, ó. Fiz um gráfico. O meu gráfico vai ter essa cor verde e vai ter essa rosa. Será que essa combinação de cores está bacana? Será? Será que uma pessoa com daltonismo vai conseguir enxergar que são duas fatias diferentes? Então, o que você precisa checar? Ó? Você olha para a linha rosa e olha para essa linha aqui também, ó. E verifica se, para todos os tipos de daltonismo, se essas cores são realmente diferentes, né? Então, eu fiz essa análise aqui, ó, para essa paleta específica. E o que eu notei? Né? Se eu tenho, por exemplo, ó, essa cor rosa, né? Aqui não tem... Deixa eu botar rosa e azul, ó. Rosa e azul. Se eu tenho essa cor azul e eu tenho essa cor rosa, vamos ver na linha, ó. Rosa e o azul escuro, que eu acho que tá aqui em cima. Rosa e azul escuro. Uma dessas daqui. Se eu colocar nesse donut, olha como ele vai ficar, ó. Aqui eu já deixei marcado, né? Então, ó, esse cinza daqui de cima, ó, essa cor. E... Deixa eu ver a outra aqui. Essa daqui, ó. Então, se eu pegar essa cor da paleta e o rosa, vou até trazer pra cá, ó. Se eu pegar essas duas cores, analisa no donut como vai ficar. A pessoa não vai saber a diferença. E eu fiz isso olhando para cada uma dessas combinações, ó. Então, por exemplo, colocando num donut, por exemplo, essa cor, né? E que mais? Essa cor aqui, ó. Então, essa azul e a verde, que foram essas duas, ó. Se eu pegar essas duas cores e colocar num donut, ele não vai enxergar essas duas cores diferentes. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente quando a gente trabalha também com aquela questão de semáforo, né? De bom, ruim. Porque se a pessoa não consegue diferenciar a tonalidade, como é que ela vai saber se é bom ou ruim somente olhando para a cor, né? Então, tomem cuidado com isso. Então, ó, olhando toda essa paleta, pelo que eu olhei, se vocês acharem alguma outra combinação que eu não tenha encontrado, podem deixar aqui nos comentários também. Mas olhando por cima, né? Eu achei essas combinações, ó. Que estão com a setinha, então, ó, esse azul com o verde não ficou legal. Esse daqui, o rosinha, com esse daqui de cima, ó, o azulzinho lá de cima também não ficou legal. E aí, eu selecionei ali, ó, fiz um filtro, né, e verifiquei, ó, essa cor com essa cor, olha como ela ficaria aqui, ó. Não dá pra ver diferença, né? A mesma coisa aqui pro restante. Combinando isso, ó, pode ser um gráfico de donut, pode ser um gráfico de barras empilhadas, por exemplo, ó, a pessoa que tem daltonismo, né, aqueles tipos não vão conseguir enxergar a diferença. Então, temos que tomar cuidado com isso, tá? Então, nesse exemplo dessa paleta, essas as cores aqui seriam as cores evitáveis, né? Então, tentem não combinar. Significa que você não pode usar em lugar nenhum? Não foi isso que eu disse, né? Significa que você não pode usar em coisas que possam se sobrepor, possam parecer uma coisa só, uma fatia só, por exemplo, tá? Então, isso você pode evitar.
Então, gente, sempre que possível, né, terminou o seu dashboard, eu sei que é um processo muito trabalhoso, né, toda etapa lá desde do Power Query, né, até a etapa de cálculos e validação e tudo mais, eu sei que é muito trabalhoso e aí parece que, assim, é mais uma coisa para você olhar. Mas, gente, é muito importante, porque você está lidando diretamente com o seu usuário final. Pensa o usuário final não entendendo algum gráfico, né, poxa, eu tô vendo sempre esse Donut preenchido, né, por que será? Porque pode ter esse problema de acessibilidade das cores ali, né, que não foi verificado antes. Então, finalizou o seu dashboard, né? Eu geralmente faço esse teste antes de ir para o Power BI e para os gráficos, para eu já saber quais combinações eu não uso, tá? Mas se for algum processo que vai demorar mais, checa no final e verifica todos os gráficos que você usa esse Donut, né? Donut, barras empilhadas, gráficos de áreas sobrepostas também, e linhas, né? Sempre cores que estejam próximas uma das outras e tenha legenda, você dá uma checada para ver se não bate nesse problema que a gente viu aqui, né? De pessoas com daltonismo, por exemplo, não conseguirem enxergar. E em casos de botões, sobreposição de fonte com fundo, também você pode verificar utilizando aqui, ó, essa regra, né? Essa regra não, né? Esse plugin que vai te auxiliar a verificar se faz sentido esse contraste ali, né, se tá ok ou não, beleza? Então, ficamos para uma próxima vez ali pro nosso encontro. Lembrando que, se você gosta desse conteúdo, né, se você quer conhecer mais sobre Figma, Power BI e muito mais, não esquece de deixar seu comentário, se inscrever no canal e acompanhar a gente, porque a gente está sempre preparando conteúdos bem bacanas para você ter uma evolução profissional, né, para realmente saber construir dashboards profissionais e dashboards que agreguem valor para sua empresa, para o seu setor, para sua área, beleza? Te vejo numa próxima. Tchau, tchau!